Nájila, 5 de maio de 2020. O entendimento, a compreensão, o perdão. Trabalhar um pouco acerca dessa temática, nós gostaríamos de fazer várias considerações preliminares, mas vamos fazer pelo menos 3. Primeira é considerar a diversidade. E essa diversidade existindo em função da singularidade que é cada um de nós, e se cada um é singular, vivendo 10 bilhões encarnados aqui na Terra, nós temos uma enorme diversidade. Essa diversidade gera a segunda consideração preliminar que gostaríamos de fazer, que é uma heterogeneidade. E daí isso já nos demonstra que é impossível querer nos reduzir a uma igualdade. Não, impossível a igualdade. E se não há igualdade, nós temos que pensar na complexidade. Então, o nosso pensamento, nós temos que nos encaminhar para o pensamento complexo e sairmos da linearidade, do pensamento linear. Tendo considerado essas 3 situações preliminares para o nosso trabalho, vamos então pensar agora o que é entendimento a nosso ver, e considerar o entendimento tendo a ver com a inteligência intelectual, com o racional. O entendimento é a nossa lógica, é uma questão ligada a raciocínio, tem a ver com a cognição. Daí isso já vai nos demonstrar o quanto o entendimento é variado de acordo com cada um. Vai variar de acordo com a capacidade que cada um tem de aprender, de apreender os conteúdos. Enfim, entendimento para nós é uma fala, porque a inteligência racional fala a cada um de nós de maneira singular, de acordo com o que cada um de nós é, o que cada um de nós alcança, o que cada um de nós apreende. Essa inteligência vai falando para cada um. Então, se entendimento tem a ver com o sujeito encarnado ou desencarnado na administração da sua inteligência, nós podemos agora pensar um pouco em compreensão. E no entendimento espírita, a compreensão tem a ver com não julgamento, um movimento de se sentir na pele do outro, estar utilizando toda a massa crítica que cada um já alcançou no sentido do bem, para avaliar o nosso irmão. A compreensão, ela é algo que nos leva a não querer fazer crítica pejorativa, nos leva a querer ponderar situações, ponderar questões, desafios e etc., mas usando um foco da inteligência emocional. A compreensão, para nós, tem a ver com a inteligência emocional e também com a inteligência espiritual. Daí, diante desses 2 conceitos, essas 2 percepções de entendimento e compreensão, nós conceituamos o perdão. E sabendo que o perdão depende desses 2 grandes pilares, ele depende do entendimento e da compreensão. O perdão, na medida em que nós lidamos bem com o entendimento e com a compreensão, nós vamos percebendo que o perdão é a libertação do nosso passado. Ele nos liberta do passado e nos permite, no presente, trabalhar todo o nosso potencial de ação para o bem, para a questão superação, para a mútua superação. Quando nós vemos o perdão como a libertação do passado, não quer dizer que nós estejamos dizendo que esquecemos as informações feitas no passado, porque isso seria perder o acesso à memória, ou seria até mesmo
dizer que a memória é uma coisa só para situações presentes, e não é. Ela é um recurso onde nós trazemos ali registradas todas as nossas situações, nossas vivências, nos permite não nos encaminhar de novo para situações insalubres que já fizemos, e nos permite também nos encaminhar para situações em que percebemos que houve vitória do espírito sobre a matéria, houve a vitória do espírito no sentido do bem, e nós podemos acessar esses registros. Acessamos uns para colocá-los em movimento novamente, já que eles significam o bem, a construção do bem, e acessamos outros para nos servir de alerta e não fazermos de novo. A diferença do verdadeiro perdão, o que nós entendemos como perdão e esquecimento, é no sentido de, com os recursos do entendimento e da compreensão alcançados até agora, termos construído padrões vibratórios com os quais nós visitamos aqueles registros, visitamos aqueles eventos que estão registrados na nossa memória, seja a memória particular, singular, seja a memória coletiva, nós visitamos com padrões vibratórios atualizados, não com os que nós fizemos as ações que estão ali registradas, mas com padrões atualizados, são padrões quanticamente melhorados, e isso nos permite visitá-los de forma diferenciada, e nessa visita fazermos vibrações novas, vibrações otimizadas no bem. Já é o novo homem visitando aqueles registros, acessando aquela memória. Por exemplo, nós conseguirmos visitar a história da humanidade, pessoas, ícones que se transformaram em exemplos do mal, entendermos através de perguntar que educação eles tiveram, qual foi a mãe, qual foi o pai, qual foi a história de família, qual a história cultural que essa pessoa viveu, que o levou a derivar para aquelas ações, e fazermos sobre ele um olhar de compaixão, fazer sobre a pessoa o olhar do verdadeiro cristão, que é perdoá-lo, não remoer o passado, inclusive essa compreensão que nós vamos fazer dessa pessoa, ela é ampla exatamente porque nós conseguimos nos colocar no lugar dele, nós conseguimos avaliá-lo e nos perguntar: e se eu estivesse na situação dele, qual seria a minha atitude? Eu tenho certeza de que também não tergiversaria sobre o bem e me encaminharia para o mal, e daí, por a gente não ter essa certeza toda, por vivermos a teoria da incerteza, somos capazes de sermos bondosos com a pessoa, de fazermos compaixão, compreender. O perdão cristão, ele é baseado na nossa colocação no lugar do outro, e efetivamente perdoar seja lá quem for. Nós inclusive temos que aprender a perdoar políticos, não quer dizer ser coniventes, nem batermos palma, nem dizer amém ao que estão fazendo, mas fazermos um exercício amoroso de compreender, exatamente para disponibilizarmos padrões que sensibilizem essas criaturas a mudar. Porque se nós não trabalharmos à luz do entendimento e da compreensão, se não formos capazes de efetivamente perdoar, nós seremos capazes de, ao invés de nos encaminharmos para a produção do bem social,
seremos capazes de nos imiscuir nos padrões vibratórios que essas pessoas estão produzindo e sermos colaboradores do mal, ao invés de sermos colaboradores do bem. Na medida em que nós julgamos os feitos de alguém, ao invés de sermos pessoas capazes de avaliar e amorosamente compreender e querer a mudança efetivamente a partir de nós somos capazes de, através do julgamento, entrarmos em sintonia com o que elas fazem, ao invés de entrarmos em sintonia com exatamente o que queremos que elas façam. E o nosso projeto hoje há de ser entrar em sintonia e fazer sintonia com o que queremos que exista de bom no mundo, com o que queremos que exista de bom na sociedade da qual nós somos o sócio número 1. A falta de entendimento, compreensão e perdão nos leva a sermos parceiros do que não queremos, e nós temos que ser parceiros do que queremos. Essa condição desses 3 pilares maravilhosos nos levará a sermos efetivamente os homens de hoje, os homens com os quais Deus tem que contar para, junto com todas as demais criações que Ele disponibilizou aqui, ou alhures, estejamos representando onde estivermos. Deus necessita de representantes onde estivermos. Nós, com muita fé em Deus, com muita acuidade, para que estejamos efetivamente sintonizados com nossos orientadores espirituais, nós sermos representantes fiéis de Deus onde estivermos. Imaginemos que os evangelhos de Jesus Cristo aguardam que sejamos os evangelistas da atualidade. Os espíritos orientadores aguardam por mensageiros, e não só mensageiros, no sentido de disponibilizador de mensagens teóricas, de mensagens através apenas da fala, mas de mensageiros que sejam ação em movimento. Essas ações nossas haverão de ser promovidas à luz do entendimento, da compreensão e de uma enorme capacidade de perdoar, porque o perdão é que leva ao exercício do amor. O amor, ele não prolifera bem onde o coração ainda não for capaz de ser pleno no sentido da compreensão. Nós haveremos de, unidos, estarmos vencendo todos os desafios, sermos capazes de nos administrar com humildade, com muito trabalho, com muita ação no bem, à luz do entendimento, da compreensão e, sobretudo, sermos homens que caminhemos para não ter que perdoar. Nós sermos pessoas que racionalmente sabemos aprender, racionalmente sabemos apreender os conteúdos, entender que existem pessoas que apreendem bem na área do direito e trabalham a justiça social através do direito, aqueles que apreendem bem os conteúdos na área da medicina e trabalham a justiça social à luz da medicina, aqueles que apreendem bem o trabalho de limpar as vias públicas e fazem com que elas sejam vias maravilhosas de se transitar porque estão bem cuidadas, fazem justiça social através desse seu feito, aqueles que se especializam em limpar as casas das pessoas
e fazem justiça social deixando ali um bom trabalho, aqueles que são farmacólogos, biólogos, químicos, físicos, que façam a justiça social através do seu trabalho digno, honesto e à luz do melhor entendimento, da melhor compreensão, para que nós nos encaminhemos dia a dia para a condição de não ter que perdoar, porque não maculamos a nossa alma com o julgamento. Sejamos pessoas capazes de avaliar cada irmão nosso e com muita solidariedade, com muito amor em nosso coração, disponibilizemos para eles padrões vibratórios positivos ao trabalho que eles se candidatam e se elegem para fazer, onde seja o trabalho dessa pessoa, em que via seja, em que instância seja. Muito obrigada a todos, estamos unidos e haveremos de estar diligentes nas propostas do bem. Muito obrigada.